Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os vários acidentes envolvendo submarinos nucleares, naufrágios que em alguns casos foram ocasionados por causas ainda não esclarecidas. O ionizador solar da loja Beluga é um eliminador de cloro e de produtos químicos no tratamento da água da piscina. Com esse aparelho, você não precisa usar produtos químicos, tendo assim uma água livre de bactérias, protozoários, algas e larvas de insetos, inclusive os da dengue. E tudo isso sem deixar a pele e os olhos irritados. Saiba mais no site da loja Beluga e no vídeo cujos links estão na descrição. E comprando pelo WhatsApp e usando o cupom promocional, você ainda ganha 5% de desconto. Em 1954, a Marinha dos Estados Unidos lançou o USS Nautilus, o primeiro submarino nuclear do mundo, iniciando uma era que mudaria para sempre a guerra submarina. Esses submarinos, impulsionados por reatores nucleares, têm uma autonomia limitada apenas pela quantidade de comida, peças e munição que podem transportar, com os reatores exigindo recarregamentos apenas a cada 10 ou 15 anos. Graças a essas novas embarcações, o tempo de missão de um submarino saltou de algumas poucas semanas para longos meses. E como não possuem motores diesel que precisam de oxigênio para trabalhar, não precisam subir à superfície de tempos em tempos, o que os torna ainda mais furtivos e difíceis de detectar. Com o aparecimento do Nautilus, a União Soviética apressou-se em lançar também o seu submarino nuclear, o K-3, comissionado na Marinha Soviética em 1958. Isso deu início a uma autêntica corrida entre as duas grandes potências, com os Estados Unidos e a União Soviética competindo para lançar o maior número de submarinos nucleares. Com a prioridade mais focada na quantidade, a atenção a certos detalhes técnicos foi deixada de lado, resultando em embarcações com graves falhas de projeto, afetando também a qualidade do treinamento das tripulações. E como consequência direta e indireta disso, no total, 9 submarinos nucleares se afundaram desde 1954, e em 3 deles, toda a tripulação se perdeu. O primeiro a se afundar foi o USS Thrasher, no dia 10 de abril de 1963, durante um teste de submersão que correu muito mal. O submarino estava próximo do seu limite estrutural quando uma falha no sistema de propulsão impediu de voltar à superfície. Tentaram acionar o sistema de ejeção de emergência do lastro, mas também falhou, levando ao naufrágio com todos os 129 marinheiros a bordo. O segundo também foi norte-americano, o USS Scorpion, que se afundou no dia 22 de maio de 1968, cuja causa é até hoje desconhecida. Há várias teorias, com algumas referindo até mesmo um possível ataque com torpedos de um submarino soviético, com o relatório oficial da Marinha dos Estados Unidos sendo inconclusivo, referindo apenas que deve ter se tratado de algum evento cataclísmico. Todos os outros 7 naufrágios foram de submarinos soviéticos ou russos, com o primeiro ocorrendo no dia 11 de abril de 1970, quando o K-8 se afundou enquanto era rebocado depois de um incêndio a bordo, o que levou à morte de 52 marinheiros. O quarto submarino nuclear a se afundar foi o K-27, mas foi um naufrágio controlado, com a embarcação sendo afundada pela Marinha Soviética no dia 6 de setembro de 1982, depois de constatarem que seria caro demais realizar o desmanche da embarcação. O quinto caso de naufrágio de um submarino nuclear ocorreu no dia 3 de outubro de 1986, quando o K-219 estava sendo rebocado após um incêndio na sala dos torpedos, com 6 tripulantes perdendo a vida. No dia 7 de abril de 1989, foi a vez do K-278 se afundar após o incêndio se ter espalhado pela embarcação, com 42 tripulantes morrendo e 27 tendo sido resgatados. O K-429 é um caso curioso, tendo sido o único submarino nuclear a se afundar 2 vezes, a primeira em 1983, levando à morte 16 tripulantes. O submarino foi retirado do fundo do mar, reparado e retornou ao serviço ativo, afundando-se uma segunda vez em 1985, quando estava ancorado no porto. Foi novamente retirado do fundo do mar, mas dessa vez foi descomissionado. E finalmente há o desastre do Kursk, um gigantesco submarino da classe Oscar II que se afundou no dia 12 de agosto do ano 2000. Uma forte explosão na sala dos torpedos destruiu toda a secção frontal da embarcação, levando ao naufrágio e à morte de todos os 118 homens a bordo.
O nono e até agora último caso de naufrágio de um submarino nuclear ocorreu no dia 28 de agosto de 2003, quando o K-159 estava sendo rebocado no mar de Barents. Devido a uma forte tempestade, as amarras se soltaram e o submarino se afundou, levando à morte 9 dos 10 tripulantes que seguiam na embarcação. Desses 9 submarinos, 8 ainda estão no fundo do mar, e no caso do SS Scorpion, toda a área à sua volta está contaminada com elevados níveis de radiação, uma contaminação que continua se espalhando por toda aquela área.